Então, depois de terem celebrado a Páscoa embarcados no dia 19 de abril, e depois de, no dia 22, numa quarta-feira, terem avistado terra e o Pedro Álvares Cabral já ter dado nome à terra, ele chamou a terra de Vera Cruz, e um primeiro monte que eles avistaram, em frente ao qual eles estavam ancorados, ele chamou de Monte Pascoal. Ali, na quinta-feira, 23 de abril, logo ao amanhecer, eles se viram diante da nova terra. Estavam ancorados a mais ou menos 30 quilômetros da terra, né, da praia. Levantaram âncoras e começaram a navegar lentamente para mais próximo da terra. Quando foi umas 10 da manhã, mais ou menos, eles já tinham percorrido um pouco mais de 30 quilômetros. Eles ancoraram de novo, e agora mais ou menos a 3 quilômetros apenas da praia. Depois disso, o caminho, tudo isso que eu estou falando para vocês, pessoal, né, 80% está na carta do Pero Vaz de Caminha. Então, ele diz que eles, dessa segunda ancoragem, a 3 quilômetros da praia, eles ficaram estacionados em frente a um pequeno rio. A maioria dos historiadores acham que esse rio é um rio chamado Rio Caí, mas existem alguns também que defendem que não é o Rio Caí, é o Rio do Frade, que fica todo mundo ali perto, né? Mais ou menos, principalmente esse Rio do Frade fica muito próximo da cidade famosa turística aí, que é Trancoso, na Bahia, atualmente, tá? Bem, então eles, depois que ancoraram pela segunda vez, muito próximos, os capitães de todas as embarcações, de todas as 12, pegaram seus pequenos barcos, como o Caminha chama, batéis, e foram para a nau Capitânia. Fizeram ali uma reunião de todos os capitães. O Pedro Álvares Cabral decidiu então enviar Nicolau Coelho, que foi um navegador que esteve com Vasco da Gama nas Índias, e ele era muito experiente. Nicolau Coelho entrou num batel junto com mais 3 homens, e provavelmente, juntando esses 4, Nicolau Coelho e os outros 3, os 4 juntos dominariam, falariam provavelmente 7 ou 8 idiomas, tá? Da África, da Ásia, da Europa, né? Isso provavelmente para tentar estabelecer contato com os indígenas que estavam lá na praia, já que eles já tinham avistado, segundo o Caminha, 7 ou 8 homens na praia. Então o Nicolau Coelho entrou no batel e foi em direção à boca do rio. Muito bem. Quando ele chegou lá, próximo à boca do rio, o que aconteceu? Os 8 homens se multiplicaram, né? Outros viram o batel vindo e se aproximaram, já eram 18 ou 20, e todos armados de arco e flecha. Eles se aproximaram rijamente, né? Assim, eu imagino que tensamente, atentamente, da embarcação do Nicolau Coelho. O Nicolau Coelho disse a eles que, numa linguagem de sinais, que abaixassem as suas armas, que ele tinha vindo em paz. Os índios abaixam as armas, e aí é feita a primeira troca comercial entre tupiniquins, que eram esses os índios que estavam ali. Tupiniquins são um ramo do grande grupo dos tupis guaranis. Esse grupo ficava ali, exatamente ali naquela região da Bahia e um pouquinho mais ao sul, no Espírito Santo. Eles vão fazer a primeira troca comercial. Comercial é uma maneira de dizer, a primeira troca, né? Então o que o Nicolau Coelho vai fazer? Ele vai jogar para a praia um sombreiro preto, um gorro vermelho e uma carapuça de linho. E os índios, por sua vez, vão dar para ele o quê? Um chapéu, um sombreiro com penas coloridas, penas de diversas cores, e em cima um destaque para penas vermelhas, que, segundo o Caminha, provavelmente eram... Segundo o Caminha, não. Segundo um livrinho que eu tenho aqui que chama A Viagem do Descobrimento, do Eduardo Bueno, que é um jornalista
Historiador também, ele tem até um canal aqui no YouTube, acho que chama Buenas Ideias. Segundo ele, provavelmente penas de papagaios, tá bom? Então, é feita essa primeira troca, os índios também dão um colar com pedras brancas para os índios, os indígenas dão um colar de pedras brancas para os portugueses, e aí podemos dizer que está estabelecida aí, está dado o primeiro passo para uma relação que vai durar muito tempo, quase todo o século XVI, que é a aliança entre portugueses e tupiniquins, tá? É bom falar isso. Os europeus, não só os portugueses, vão fazer alianças com os índios. Então, mais para frente, a gente vai ver que vai haver guerras, vai haver disputas por territórios no litoral brasileiro. E às vezes, por exemplo, às vezes de um lado vão estar os franceses e de outro os portugueses. Junto aos franceses vão estar os tamoios, que é uma tribo indígena que fez aliança com os franceses, que os franceses cooptaram. E do lado dos portugueses vão estar os tupiniquins. Então, e depois eu vou tentar fazer vários vídeos, né, sobre essa questão dos povos indígenas. Enfim, é assunto para vários vídeos, mas só antecipando um pouquinho aqui para a gente entender. Muito bem. Então, essa foi a descrição feita pelo Caminha do que aconteceu no primeiro dia de contato entre portugueses e indígenas. Primeiro dia de reconhecimento dos portugueses dessa nova terra que foi descoberta, a terra de Santa Cruz, que vai dar origem ao nosso Brasil, tá certo, pessoal? No final do dia, então, tudo isso, né, pode parecer que eu narrei pouca coisa, mas tudo isso é demorado, né? Então, para navegar, por exemplo, de onde eles dormiram até próximo da praia, foi até as 10 e pouco da manhã. Depois ele teve que navegar 3 quilômetros até a embocadura do rio, tentaram o primeiro contato, a língua não era compreensível, o barulho, o Caminha fala isso também, o barulho do mar, o mar estava enchendo naquela hora, né? A maré estava enchendo, então o mar quebrava na praia, quebrava nas pedras e o barulho não deixava ver nem tentativa de contato. E depois que foi possível estabelecer um primeiro contato, não houve entendimento da língua, aquela coisa lenta, não verbal. Então, de maneira que no final de tudo isso, no final das trocas, já estava anoitecendo, né? E aqui no litoral do Nordeste, a gente sabe que anoitece muito cedo. Então, às 5h30, 6 horas da tarde, já tá de noite. Então, o dia se acabou. Passou rápido aí com esses poucos acontecimentos mais significativos. No final do dia, então, os portugueses retornam para as naus e encerra-se assim o primeiro dia do que muitos chamam de Semana de Vera Cruz, tá? É a semana, né? Os portugueses vão passar uma semana nesses primeiros contatos com os índios. E vamos ver se amanhã eu gravo então como é que foi o segundo. Se der, eu falo logo do segundo e do terceiro dia. Vamos ver, né? A gente não tem pressa aqui. O importante é ficar, bem explicadinho e a gente tentar ir revivendo esses momentos aí da nossa história, tá? Só queria comentar mais uma coisa, que eu pensei nisso hoje. No estudo da história,